Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre rumores, o quanto o mercado se viciou em rumores e o quanto algumas empresas podem estar usando isso como parte da sua estratégia. Fiquem comigo que a gente já volta. Até que ponto o mercado está viciado em rumores e pode estar usando desse tipo de expediente para se alavancar, para gerar novos posicionamentos, para movimentar a sociedade, movimentar os investidores e consumidores? No Talk to Biz dessa semana, eu conversei com a historiadora Luciana Lamblé e nós conversamos sobre o conceito de pós-verdade e como isso impacta as mais diversas esferas da nossa sociedade, inclusive a esfera econômica, inclusive o universo empresarial. E a Luciana, no papo, eu recomendo que vocês escutem esse episódio porque ficou muito bom. A Luciana explica que a pós-verdade está ligada a uma crença e o envolvimento emocional das pessoas, dos indivíduos, com alguma situação em específica, onde esse indivíduo, então, pela emoção, ele passa a desconsiderar a realidade e passa a acreditar naquela fantasia, ou então naquela teoria da conspiração, ou naquela teoria extremista. Inclusive, a gente viveu isso agora, a gente vem vivendo isso nos últimos anos, mas a gente teve o ápice disso com os movimentos terroristas no último domingo em Brasília. E muito curioso até, porque a gente gravou sobre pós-verdade na semana passada, e aí no final de semana teve toda aquela confusão, aquela balbúrdia criminosa em Brasília, que mostra perfeitamente até que ponto a pós-verdade pode levar uma sociedade até um ponto de ruptura onde as pessoas de fato perdem totalmente a lucidez e podem caminhar com isso para caminhos extremistas muito perigosos. E aí, diante dessa conversa que eu tive com a Luciana Lamblé e diante de algumas notícias que eu vinha acompanhando desde a outra semana, se vocês lembrarem, logo no início do mês eu publiquei um episódio do Coin to Biz falando sobre o Nintendo Switch, como ele poderia se tornar o principal, o maior videogame de todos os tempos, porque se nos próximos 2 anos ele mantiver o ritmo de vendas, ele vai superar o primeiro lugar, que é o PlayStation 2 da Sony. E vi uma série de rumores e como as pessoas especulam e como esse sistema de rumores, de especulação, ele atende a interesses de diversos grupos, de diversos tipos de empresa e como isso funciona na prática. Então eu dividi essa análise aqui em alguns pontos. Como eu disse para vocês, a gente gravou um episódio do Talk to Biz dessa semana, o 146, onde eu converso especificamente sobre pós-verdade e a gente colocou um termo durante o episódio que é até interessante, eu brinquei com a Luciana Lamblé, nossa convidada, mas que a gente usou o seguinte termo, a economia da euforia, né? O quanto a euforia pode estar sendo usada para movimentar mercados, tanto do ponto de vista dos consumidores, quanto da perspectiva dos investidores também. E aí tem um ponto, né? Não é de hoje que a euforia movimenta a bolsa de valores, que ela gera especulação, e ela faz com que alguns espertos ganhem mais dinheiro enquanto a maioria perde. Mas a movimentação agora, a gente há de convir que essa movimentação se tornou muito mais agressiva, muito mais dinâmica, porque você tem o planeta todo conectado. E aí como é que a gente pode dividir essa economia da euforia? Primeiro, pela perspectiva da imprensa, né? Eu separei aqui várias matérias que falam de como a Nintendo poderia estar já planejando o fim do seu Nintendo Switch para lançar um novo hardware. Tudo rumor, tudo baseado na pura e simples especulação, sem qualquer mínima análise crítica, porque se vocês olharem inclusive o episódio do Coin to Biz que eu gravei, vocês percebem muito claramente que a Nintendo tem tudo para não querer matar esse hardware logo, e só pensar nisso muito, muito a longo prazo. Mas os rumores e toda essa especulação, ela funciona para gerar audiência, para gerar tráfego de pessoas, para gerar o famoso clickbait, para fazer com que mais pessoas se interessem por aquele conteúdo. Portanto, isso é uma arma, desde que o mundo é mundo, ela é usada pela imprensa, pela mídia de maneira geral, para chamar a atenção.
É claro que a gente tem imprensas e imprensa, então você tem uma imprensa mais profissional que vai usar desses recursos, porém de uma forma mais elegante, e você tem a imprensa da especulação, do clickbait puro, a imprensa marrom, como se diz no jargão técnico, né? Que é aquela mídia mais especulativa que vai usar de todo tipo de recurso sujo mesmo, desonesto, para fazer com que as pessoas tenham interesse, tenham curiosidade de acessar aquele conteúdo. E como eu disse, isso não é uma questão do digital, isso existe desde que o mundo é mundo, existia no impresso, existia na TV, no rádio, quer dizer, o digital só aprendeu com essas mídias tradicionais e meio que potencializou, porque como eu disse, no digital tudo é mais rápido, tudo é mais dinâmico, portanto você tem um efeito, um impacto daquilo ali muito maior e você pode também monetizar muito mais rápido, por isso você tem uma amplificação desse tipo de abordagem, o que você não tem tanto nos sistemas de mídia tradicional, porque não necessariamente esse cara consegue monetizar tanto. No digital, não. Com a especulação, com a maximização do fato, ou então com a fake news, com a mentira, ou como a gente falou, né, a pós-verdade, uma verdade particular ancorada num vínculo emocional, você consegue monetizar sobre aquele conteúdo ali de uma forma muito mais rápida e também de uma forma muito mais agressiva. Então, obviamente, tem muita gente que ganha muito dinheiro, faz fortuna com toda essa rede de especulação, com toda essa rede de boatarias. E você tem também a questão do ego, né, digital, muitas pessoas e muitos veículos, porque aí você hoje não tem só a competição entre os veículos, você tem a competição entre os veículos e as pessoas, influenciadores, formadores de opinião, que querem também ter o seu espaço ali, ganhar os holofotes, e por isso muitos, a maioria deles, vão abusar desse tipo de recurso para tentar chamar a atenção. E a polêmica, a maximização do fato, ou a especulação sem o menor cabimento, sem o menor propósito, sem nenhuma argumentação racional. Normalmente, quando você caminha para esses extremos, você chama mais a atenção. Então, o primeiro ponto do mercado estar viciado em rumores tem a ver com a própria necessidade de disputar a atenção do público. Obviamente eu separei algumas reportagens aqui que falam sobre a questão do Nintendo Switch, da especulação. Todas elas não fazem o menor sentido. Se as pessoas ali tivessem analisado minimamente, veriam que a possibilidade do que eles estão alegando ali acontecer é mínima. Você tem matérias do The Enemy, você tem matérias do Tecmundo, tem matérias do Eurogamer, e se a gente buscar tem muitas outras. Como de costume, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo para que vocês possam conferir todo esse conteúdo original. Isso foi um ponto. Não bastasse isso, também na semana passada eu vi veículos, inclusive veículos de porte, veículos que têm uma credibilidade, uma reputação bacana, noticiarem aqui no Brasil um suposto óculos de realidade aumentada da Apple. Uma coisa que também não tem o menor cabimento, tudo baseado na especulação. Eu vi um grande veículo dando até a ficha técnica. A ficha técnica de um produto no qual ainda não existe, que obviamente pode ter pesquisa, pode ter desenvolvimento acontecendo, mas você não tem nada sobre esse produto, você não tem nada sobre aquilo, então é mera especulação. E, no entanto, a mídia nacional, quando eu olhei, eu fui procurar na mídia especializada estrangeira, principalmente na norte-americana, para saber o que eles estavam falando, e tudo não passa de rumor. Rumor, especulação, rumor, boato, vazamento daqui, vazamento dali, mas você não tem nada de concreto. No entanto, a coisa foi noticiada por alguns veículos como se fosse algo concreto. Aí aqui matéria do mundo do marketing, mas aí eu também tenho uma análise aqui do Business Insider, justamente o camarada falando que o produto que a Apple procura não é esse óculos de realidade aumentada. Tem matéria do Digital Trends, tem outra matéria aqui também do Business Insider, e aí a gente linka o primeiro ponto que eu falei, né, da especulação, dos rumores e a performance da mídia, dos veículos de comunicação e das pessoas ou dos grupos que vivem de conteúdo. Mas você tem um segundo ponto, que é o quanto esses rumores e o quanto essa especulação pode movimentar o mercado, em especial o mercado financeiro. Tem matéria aqui do Metrópolis. Valor da Apple fica abaixo de 2 trilhões
pela primeira vez desde 2021, matéria de 3 de janeiro de 2023. É óbvio, então o valor da Apple caiu para 1,98 trilhão de dólares nessa terça-feira, dia 3 de janeiro, no primeiro pregão da Bolsa Americana, Bolsa de Valores norte-americana em 2023. A redução deu-se um ano depois do fabricante do iPhone se tornar a primeira empresa do mundo a atingir a cotação de mercado de 3 trilhões. Eu já falei aqui sobre isso, essas cotações elas estão muito infladas e estavam muito infladas em todas as empresas de tecnologia por conta do momento, por conta do contexto, mas também por conta dessa economia da euforia, né? O quanto o mercado se anima rapidamente com determinadas ideias e coloca dinheiro naquilo ali sem fazer uma análise muito crítica. E aí, obviamente, com as novas perspectivas da Apple, de repente, não vender tantos iPhones no seu próximo lançamento desse ano, de 2023, como ela já vinha reduzindo esse ritmo de venda de iPhones, não porque ela queira, mas porque o consumidor está esperando mais para trocar. E também porque a indústria como um todo passou pela crise de abastecimento dos semicondutores, mas isso tudo fez com que a expectativa dos investidores fosse um pouco reduzida. Então, uma empresa que já estava amplamente inchada, né, inflada pela especulação e pelas expectativas muito altas, ela tem um pouquinho de queda, mas ainda assim ela vale mais do que 1 trilhão, ela vale praticamente 2 trilhões de dólares. É um valor muito considerável, um valor muito alto. Ou seja, aí, alguns dias depois, você tem um suposto vazamento que fala de novos produtos, de como os óculos de realidade aumentada da Apple serão maravilhosos, serão incríveis. Então, isso pode ter uma conexão, e boa parte desses vazamentos, já há décadas, já que a indústria, principalmente a indústria de tecnologia, se acostumou a esses vazamentos para gerar a expectativa do mercado em relação aos seus novos produtos, para mandar recados para esse mercado, para mandar recados para a concorrência. Ou seja, você tem ali uma cadeia que se fecha, uma cadeia de interesses que se fecha, porque a mídia quer que você clique naquele conteúdo e a empresa muitas vezes pode querer que o mercado volte a se animar para que seus papéis, seus ativos se valorizem novamente. E aí a grande questão é o quanto essa especulação ela está indo dentro do limite do razoável, ou seja, a empresa apresenta alguma coisa ou fala sobre algo que de fato ela está construindo, ou o quanto ela pode ir para um outro caminho, um caminho mais extremo, onde aí você está falando de um crime, você está falando da mentira, você está falando de fraude. E aí quanto algumas empresas, a gente já falou tanto aqui do Elon Musk com sua performance também midiática, que usa e abusa desse tipo de recurso, quer dizer, ele joga uma mentirinha, ele faz todo um estardalhaço em relação àquilo, depois ele, não foi bem assim, não foi bem isso. A gente falou no episódio também, Talk to Be 146, falamos sobre o caso da Theranos, falamos sobre o caso do Sam Bankman-Fried, que acabou sendo preso por conta do golpe que ele deu em bilhões de dólares lá, de pessoas que compraram criptoativos na sua empresa. Ou seja, você tem um pedaço do mercado que pode ir a extremos e de fato pode inventar histórias totalmente descabidas na tentativa de conseguir investidores, na tentativa de atrair a atenção do público, na tentativa de gerar uma movimentação, de se afastar de determinadas polêmicas, mal comparando, mas a Facebook /Meta, quando fez um anúncio em 2021 sobre a mudança de nome e de todo o seu investimento no metaverso, ele tinha de fato, tem a intenção, está investindo verdadeiramente nessas tecnologias de metaverso, mas também muito porque ele queria se afastar do nome Facebook, de um produto que estava declinante e de toda a polêmica na qual estava envolvido o Facebook, por conta também de escândalos de manipulação da opinião pública, de série de problemas, tinham lá os Facebook Papers. Ou seja, você usa desse artifício também para se afastar, para se posicionar, é também uma estratégia de relações públicas para você se afastar de determinados problemas e você conseguir, de repente, ir por um outro caminho, ir por um outro posicionamento para as pessoas começarem a olhar para aquela marca ou para aquela empresa e associar a ideias, a conceitos, a produtos e a situações diferentes. E como eu disse, né, a gente precisa diferenciar muito bem quem está usando disso de uma forma
sem escrúpulos para quem está usando isso de uma forma legal, dentro das regras do jogo. No último final de semana a gente teve a edição 2023 da CES, da Consumer Electronic Show, onde você tem ali fabricantes e desenvolvedores de todo o planeta mostrando as novidades para o mercado de tecnologia. É claro que ali existe muito da especulação, existe muito do teaser, né, de apresentar um conceito, de apresentar alguma coisa que ainda está em desenvolvimento. Vamos gravar um Talk to Biz Tech com o nosso amigo Renan Peixoto ainda essa semana, falando sobre as principais novidades apresentadas na CES, mas é claro que aquilo ali está dentro de ou supõe-se, né, que esteja dentro de uma realidade, dentro de um pensamento lógico e racional, e que as empresas estão apresentando coisas que realmente estão em desenvolvimento e que podem vir para o mercado dentro de algum tempo, dentro de 1, 2, 3, 4, 5 anos, que seja. Mas aquela tecnologia existe e está sendo desenvolvida. É o que você espera quando você lida com uma empresa séria, né? Você vê a LG, a Samsung e a Apple apresentando alguma coisa, você entende que aquilo ali é sério. Olha, eles estão desenvolvendo de fato essa tecnologia. Isso é diferente de um simples rumor, de um simples boato, de alguma coisa que supostamente vazou. Portanto, as empresas lá, nesse contexto, elas vão usar e abusar desse tipo de recurso, o que está totalmente dentro das regras do jogo. Você apresenta alguma coisa que você está desenvolvendo e você fala, olha, gente, isso está chegando, ainda não estamos vendendo, ainda não está sendo comercializado, mas a nossa empresa pretende lançar essa tecnologia, pretende lançar esse produto em breve. Então isso está totalmente dentro das regras do jogo, seria uma forma legal, totalmente lícita de você usar os rumores e usar dessa especulação para gerar o burburinho do mercado, né, para gerar essa movimentação. Não pode cair como no caso da Theranos, que era tudo mentira, a menina também está na cadeia, justamente porque tudo aquilo que era prometido era uma mentira descabida. Outra apresentação que teve na CES foi da nova marca de veículos elétricos, fruto da parceria entre a Sony e a Honda, que eu falei aqui em 2021, quando foi anunciada a primeira vez a marca Afeela, que apresentou já um carro conceito, apresentou vídeo, apresentou o veículo lá, ou seja, você tem ali algo que ainda é um teaser, que ainda vai chegar, que ainda está em desenvolvimento, mas ninguém duvida da seriedade dessas empresas. Quando você ouve falar de Sony e Honda, ninguém duvida da seriedade dessas empresas. Embora você tenha também uma grande dose de especulação, uma parte da mídia, inclusive, dizendo coisas jocosas, não, porque o carro vai ser uma extensão do PlayStation, ou coisas idiotas assim do gênero, mas ninguém duvida que aquele produto ali está sendo desenvolvido com seus erros, com seus acertos, mas ele existe, está sendo desenvolvido e vai chegar em algum momento ao mercado. Por fim, a gente tem um último ponto que eu gostaria de destacar, já que a gente está falando de mercado e rumores, né? A gente tem uma parte desse mercado, que é notadamente o setor financeiro, que a mídia está sempre noticiando também, e aí, como a gente fala de mercado e de rumores, não tem como não falar disso. E esse mercado financeiro é o que aparece aí nas manchetes econômicas, nas manchetes políticas. O mercado reagiu mal a isso, o mercado reagiu mal àquilo. E aí você está falando do mercado financeiro, como esse mercado trabalha sempre com expectativas futuras, ele coloca mais dinheiro em alguma coisa ou menos dinheiro em alguma coisa a partir da expectativa que ele tem do que vai acontecer. Obviamente, com as movimentações políticas, com as notícias, com tudo que acontece no mundo empresarial, no mundo político, na sociedade em geral, até mudanças climáticas, né? Se você está apostando numa colheita melhor no próximo semestre e você tem um impacto climático muito grande, aquilo ali possivelmente passa a não ser mais uma aposta tão atrativa. Então, tudo afeta o mercado e faz com que essa movimentação no mercado financeiro aconteça diariamente. Agora, é claro que também você tem muitos interesses políticos que estão ligados ali. Em especial no Brasil, a gente percebe desde o início do ano que o mercado ficou muito mais sensível a tudo o que acontece, porque tem aí um novo governo e parte desse setor financeiro não simpatiza tanto com o governo que aí está. A gente viu que no governo anterior, que cometeu diversas atrocidades, o mercado não se ressentia tanto e não ficava tão incomodado com os problemas, apesar de
todas as atrocidades, as aberrações que estavam acontecendo, mas não havia tanto incômodo. No entanto, hoje, como é um governo diferente, que já não tem tanta simpatia de grandes grupos financeiros, é claro que aí tudo é motivo para oh meu Deus, o mercado agora caiu, o mercado... E isso atende a interesses também políticos, mas atende a interesses de grandes especuladores, de grandes grupos que ganham dinheiro rápido justamente nesse sobe e desce. Já falamos sobre isso em outros programas aqui do Talk to Biz, em outros vídeos também no canal no YouTube. É também um setor, o setor financeiro, que também se viciou nessas especulações, nesses rumores, nessas notícias de alto impacto, porque isso faz com que a manada se movimente para lá e para cá, e aí você tem o sobe e desce, e é justamente onde o camarada esperto ganha mais dinheiro, quando alguma coisa cai de valor por conta de uma crise, por conta de uma especulação, e aí todo mundo corre para vender, e ele corre para comprar e espera que depois aquele mesmo ativo volte ao seu valor normalmente, que é o que vai acontecer, tudo tendo como base a mera especulação, e aí ele vai ganhar muito dinheiro com isso. Portanto, a gente falou aí da mídia de maneira geral e dos negócios que vivem de conteúdo, das empresas, como elas podem usar isso para também se alavancar, para também se afastar ou se aproximar de determinadas ideias e conceitos, e do próprio sistema financeiro, de como ele também adora esse tipo de movimentação, porque aí sim os espertos fazem muito mais dinheiro do que eles fariam em tempos mais equilibrados. É isso, meus amigos, nos vemos na semana que vem. Até lá!